Olá, hoje eu, Davidson Laureano Vieira Pires, junto com o Wendel Santos Muniz, a gente vai apresentar o jogo dos 15, desenvolvido na linguagem de programação C. Basicamente, o jogo dos 15 ele é essa matriz 4x4 de 16 espaços, em que ele é meio que um quebra-cabeça. Então, quando o usuário iniciar o jogo, todos esses números aqui eles vão se embaralhar, e no fim do jogo, o usuário, para vencer, ele tem que entregar exatamente nessa configuração aqui. Então, para iniciar o jogo, ele tem que pressionar Enter. Dessa forma, vai embaralhar todos os números. E uma coisa muito interessante que a gente quis colocar no nosso código é que nunca vai ser o mesmo embaralhamento. Então, toda vez vai ser diferente. Ou seja, essa configuração aqui não vai mais aparecer quando iniciar o jogo de novo. Aí, para mover as peças, o usuário só vai poder mover as que estão próximas do espaço vazio. Então, nesse caso aqui, seria o 5 ou 13. Vamos digitar aqui, por exemplo, o 5. Aí, nesse caso, já começa a ter três opções. Seria ou voltar ao 5, ou mover um, ou mover o 2. Aqui, vamos mover o 2. E outra coisa bastante legal que a gente quis colocar é esse contador de jogadas, em que o usuário vai poder, quando terminar a partida, terminar o jogo, ele vai poder ver em quantas jogadas que ele conseguiu finalizar o jogo. Então ele pode meio que definir até desafios para a próxima vez que ele poder jogar, ele bater esse recorde de jogadas que ele realizou antes. A função movimento, ela é meio que um complemento da função posição, mas melhor a se dizer é que a função movimento e a função posição, elas são duas funções que se completam. Até porque a função posição, ela vai verificar a posição que o número que o usuário digitou, e a função movimento, ela vai validar se é possível realizar uma jogada com esse número que o usuário digitou. Então, a função movimento, ela vai ver se esse número está em cima, embaixo, na direita ou na esquerda do quadradinho vazio, assim como a gente mostrou no início do código. E isso vai ser possível através de uma função chamada ABS, da biblioteca study.h, que ela, no nosso código, ela é utilizada para calcular a diferença absoluta nas linhas ou nas colunas, e dessa forma ela vai confirmar exatamente se esse número está próximo do quadradinho vazio ou não. Bom, meu nome é Wendel e agora eu vou falar um pouco sobre o código, começando pelas bibliotecas, que são quatro. A primeira ela é usada para permitir a entrada e a saída de dados, no caso o printf e o scanf. A segunda ela é usada para permitir funções como o rand, que a gente usou para gerar números aleatórios, e o abs, que retorna o valor absoluto. A terceira a gente usou para fornecer o acesso ao tempo do sistema com time null. A quarta a gente usou para permitir que os valores true e false sejam permitidos. Depois disso, a gente definiu o tamanho como 4. O tabuleiro é feito por uma matriz 4x4, que representa o estado atual do jogo. Linha vazia e coluna vazia, ela representa o espaço zero, guarda um espaço do vazio do tabuleiro. E o contador de jogadas, ela permite que o jogador saiba quantas jogadas ele fez. Né? A primeira função do jogo é embaralhar. No caso, ela permite que o jogo seja embaralhado várias vezes e todas as vezes sejam diferentes, para permitir que o jogo seja imprevisível e justo. Mas por quê? Porque a gente usou o algoritmo Fisher e Arts, que troca de forma aleatória de trás para frente. Mas a gente não usou só isso, a gente também usou o sRand Time Null, que no caso ele permite que todas as vezes que sejam trocadas sejam diferentes. Se a gente usasse só o rand, a gente ia trocar os números, mas eles trocariam na mesma forma todas as vezes. Então seria de uma forma injusta, porque no caso se uma pessoa ela já tivesse resolvido o quebra-cabeça, ela conseguiria resolver de novo. Só que não, a gente usou o sRange Time Null, que no caso ela faz com que todas as vezes que eles embaralhados sejam diferentes, fazendo o jogo seja mais justo. A nossa próxima função é a função iniciar, que no caso ela chama a função embaralhar, e aí os números já vêm embaralhados e a gente monta o tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro já vem montado com os números embaralhados. E a última célula, como os números embaralhados são de 1 a 15, a última célula, que no caso é a célula 16, seria para ser 16, ela fica representada pelo número 0. Ou seja, sabe aquela linha vazia, como que a gente estava falando, da variável global? Então, ela é usada para movimentar as peças e ela é recebida ao número 0. A próxima função a ser abordada é a função formato. Ou seja, ela é bem simples, literalmente ela só vai imprimir o formato do tabuleiro, a matriz 4x4 no caso. A linhazinha, a coluna, ela vai imprimir isso, e também ela vai, quando ela identificar a célula 0, lembra da linha vazia, a coluna vazia, a variável global que eu tinha falado na explicação anterior?
Pronto. Quando ela identificar essa célula, ela vai lá e vai imprimir o espaço vazio, que é onde o jogador vai iniciar a jogada dele. E essa função também, ela é responsável por imprimir na tela a quantidade de jogadas do jogador. Bom, a nossa próxima função é a função posição, que no caso é essa aqui. É uma função importantíssima no tabuleiro. Por quê? Porque ela localiza um número específico no tabuleiro. O número que você digitar, ela vai identificar. Se tiver vazio do lado ou embaixo, ela vai retornar true. Ou seja, ela vai prosseguir na sua jogada. Se tiver já ocupado, ela vai retornar false. E vai pedir para você dar enter e para continuar e para digitar um novo número. Falando de um jeito mais metódico, a função ela vai receber 3 parâmetros. O número que o jogador quer mover e linha em coluna, que serão usados para armazenar a posição desse número, caso ele seja encontrado. Se encontrar, ele vai retornar true, como eu falei. Se não encontrar, ele vai retornar false. Aqui, podemos ver, tá vendo? Se encontrar, vai retornar true. Se não encontrar, retorna false. Agora, executando o código, vamos executar aqui para te dar um exemplo. Aqui, como podemos ver, vou iniciar de enter. Vou digitar o número 3. Como aqui está embaixo, está vazio, ele vai retornar true e vai mover o 3 para baixo. Agora, no caso aqui, vou digitar o número 7. Como não tem lugar nenhum que está vazio aqui ao redor dele, só aqui na diagonal, e na diagonal não mexe, vou botar o 7. Ó, movimento inválido. O número deve estar ao lado do espaço vazio. Pressione Enter para continuar. Tá vendo? Ele retornou falso. Se você pressionar Enter e volta para você digitar um novo número. Eu vou digitar o número 4, que aqui embaixo está vazio. E ele vai mover o número 4. A função movimento, ela é meio que um complemento da função posição. Mas melhor a se dizer é que a função movimento e a função posição, elas são duas funções que se completam. Até porque a função posição, ela vai verificar a posição que o número que o usuário digitou. E a função movimento, ela vai validar se é possível realizar uma jogada com esse número que o usuário digitou. Então, a função movimento, ela vai ver se esse número está em cima, embaixo, na direita ou na esquerda do quadradinho vazio, assim como a gente mostrou no início do código. E isso vai ser possível através de uma função chamada ABS, da biblioteca study.h, que ela, no nosso código, ela é utilizada para calcular a diferença absoluta nas linhas ou nas colunas, e dessa forma ela vai confirmar exatamente se esse número está próximo do quadradinho vazio ou não. Agora, essa função jogo, ela é a função que verifica se o jogo acabou, no caso, se o usuário ganhou, ou se ainda vai continuar jogando. Então, ela basicamente vai percorrer todo o nosso vetor bidimensional, ou seja, nosso tabuleiro, e se tiver nesse padrão aqui, ela vai retornar como verdadeiro, então vai exibir uma mensagem que o usuário venceu, e se não estiver nesse padrão, tiver algo diferente disso, vai retornar falso. Então o jogo vai continuar. Essa função mesa de jogo, ela é basicamente essa tela inicial aqui. Ela é a que vai mostrar o que o usuário vai precisar fazer durante o jogo. Então vai mostrar toda essa configuração inicial, assim como eu mostrei no início do nosso vídeo. E finalmente, aqui está a nossa função principal, que é a função jogar, que é aqui onde tudo vai acontecer. Então, primeiro, ela inicia chamando a mesa de jogo, a função mesa de jogo, que é a tela de boas-vindas, assim como eu mostrei. A função iniciar para montar o tabuleiro e vai zerar o contador de jogadas para iniciar em 0. Aqui é o nosso loop principal do código, que faz o jogo rodar continuadamente. Então, em cada rodada, ele vai limpar a tela e mostrar o tabuleiro atual do jeito que está. Então, toda vez que o jogador mexe uma peça ou quando embaralha, é isso que faz mostrar na tela de como está o jogo. E também vai verificar se o jogador venceu. Então, se a vitória for confirmada, vai aparecer essa mensagem de parabéns, você venceu. E além disso, dentro desse loop, tem aqui onde o usuário vai digitar o número para mover. Tem a forma de sair do jogo, que é digitando 0. Tem aqui também algumas mensagens de invalidez, por exemplo, se o usuário digitar algum número que não seja entre 1 e 15. E também se o movimento for inválido. Então, se caso o movimento for inválido, for uma peça que não possa ser movida, também vai mostrar uma mensagem de erro. E para finalizar o código, tem a nossa função main, que ela é basicamente o ponto de entrada do nosso código. Então, ela vai ser a primeira função que o sistema vai inicializar quando iniciar o código. Que a função dela é bem simples, é chamar a função jogar, que vai assumir o controle total do jogo. E é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.